Olá, boa noite. Renata Vernaschi por aqui com mais uma live. E hoje eu vou falar com a Karina, uma fisioterapeuta aqui de Marília, interior de São Paulo. E eu vim trazer um pouquinho da história dela, de como ela cuida do financeiro e também dar dicas para essas pessoas que trabalham com finanças, que querem cuidar das suas finanças, que são profissionais liberais. E quais tipos de profissional liberal? Toda aquela pessoa que trabalha por si e que precisa abrir uma empresa, ou mesmo trabalha na informalidade ainda. Então, se você é dentista, médico, fisioterapeuta, arquiteto, advogado, podologia, qualquer tipo de situação, aqui você vai aprender um pouquinho a cuidar do seu financeiro. Então, esperando que vocês entrem um pouquinho mais, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Renata Vernaschi, sou consultora e mentora de educadora financeira e de negócios, sou de Marília, interior de São Paulo, e o meu propósito é ajudar o maior número de pessoas para que elas aprendam a cuidar do seu dinheiro da melhor forma. Então, hoje a nossa última live dentro dessa semana aí foi uma maratona de segunda, terça e quarta. E para você que estiver chegando aqui, se você estiver assistindo ao vivo comigo ou gravado, essa live vai estar aqui salva também no Instagram e no YouTube. E você pode deixar seus comentários, pode fazer a sua pergunta, que eu ou a Karina vamos responder as suas dúvidas aí. Então seja bem-vindo quem estiver chegando por agora. Muito obrigado por todo mundo que vem acompanhando a gente aí. E vou esperar um pouquinho para a Karina já entrar aqui e a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. Cá, já te chamo, seja bem-vinda. João, seja bem-vindo. Vou esperar as pessoas, o Instagram entrega para mais pessoas aí, para a gente poder começar a nossa live. Se tiverem perguntas, é só deixar então, como eu disse para vocês aqui, e a gente vai respondendo. Ana Paula, seja muito bem-vinda, viu? Vamos esperar um pouquinho das pessoas entrarem, e aí eu já chamo a Kai para entrar aqui comigo, para a gente conversar um pouquinho, enquanto o Instagram entrega a nossa live. Oi, Matheus, seja bem-vindo, viu? Oiê, Tudo bem, Cá? eu tô bem, e você? Tudo bem também. Deixa eu ver se eu afasto um pouquinho mais para caber aí na formalidade da live aí. Cá, Eu? seja bem-vinda! Obrigada, tá ruim? Peraí, ver se eu te ouço mais, melhor. Tá bom para você? Acho que tá, agora acho que eu tô Tá. te ouvindo. Qualquer coisa vai me avisando e eu vou mudando aqui. É que eu tô um Tá pouquinho bom, mais afastada. bom, Então tá bom. Cá, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. Vamos contar um pouquinho aí de como é cuidar dessa educação financeira, de cuidar do seu negócio, além de ter que fazer todo o atendimento, ter que dar aula, ter que ser mãe, ter que ser esposa e tudo isso, né? Obrigada, viu, Cacá? Saudade de você. Então, todo mundo que seja bem-vindo aqui. O nosso intuito aqui não é fazer uma interrogação para a Karina, é entender um pouquinho do que ela faz com o financeiro dela, até com o trabalho dela, e dar algumas dicas para vocês de como vocês podem melhorar isso. Tem muita gente hoje que entra, né, na área da saúde e que precisa aprender a fazer o seu financeiro na raça. Cá, quando você fez faculdade, tinha alguma coisa relacionada a empreendedorismo, a finanças na sua época? não, eu já me formei há 20 anos atrás, né? Então, naquela época, então, nem se falava direito sobre isso, né? O que a gente tinha um pouco era uma aula de administração, mas a administração de como a gente administraria os atendimentos, e não uma administração financeira, muito longe disso, né? Até hoje, eu tô no mundo acadêmico e até hoje a gente não tem essa disciplina. Então, antes da gente entrar em tudo isso, me conta um pouquinho quem é você, me conta a sua história aí, para também quem estiver chegando aqui te conhecer um pouquinho mais. Tá bom, vamos lá então. Primeiro, muito obrigada pelo convite, porque já faz um tempão que eu não faço live, né? Então, fiquei feliz de poder voltar a fazer algumas lives. Obrigada, tá?
Meu nome é Karina Alves, eu sou fisioterapeuta. Como eu já disse, eu sou formada já há 20 anos. E eu trabalho hoje apenas com reabilitação de coluna no meu consultório, né? Então, eu tenho meu consultório, eu trabalho com reabilitação de coluna, mais especificamente dentro das escolioses, né? Tanto de adulto quanto de adolescentes. E eu também leciono na faculdade, que é uma outra paixão que eu também tenho. E é isso, sim, né? Qual é a Tô nesse faculdade que mundo. você leciona? Eu dou aula na FAIP hoje. Legal. E aí, então, tem duas fontes de renda aí diferentes. Sim, E são como duas totalmente. administra isso? E como a gente Ó, administra isso? então, eu queria te contar um pouquinho assim, né? Logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar porque eu era estagiária. Eu me formei, eu era estagiária no meu último ano da Unimed, aqui na Unimed Marília, e eu era estagiária ali e eu fui contratada, né? Só que o meu grande sonho era abrir meu consultório e eu não tinha dinheiro para abrir meu consultório. E ali, por ali eu fiquei durante um ano, juntei uma grana, e aí eu achei que era meu momento de abrir meu consultório. Aí aluguei uma sala, com esse valor eu comprei meus materiais, e como eu ainda morava na casa dos meus pais naquela época, né, o valor que eu recebia desse salário que eu tinha fixo, né, da Unimed, eu pagava meu aluguel. E assim eu fui durante 6 meses e que não deu certo e que eu quebrei, né? Naquela época. Quebrei. Porque eu não tinha noção alguma sobre como captar paciente, como vender o meu produto, né? Porque hoje é meu serviço, né? Eu não tinha noção nenhuma de como eu faria aquilo. E aí eu quebrei, eu literalmente fechei minhas portas, né? Porque eu não soube administrar meu dinheiro, mas foi por uma falta de informação mesmo, né? Eu não sabia como fazer tudo aquilo. E aí eu fechei, muito frustrada, fiquei no meu trabalho onde eu estava, tinha um trabalho fixo, porque aí eu conseguia administrar aquele dinheiro, né? Que era uma renda fixa. E aí eu fiquei ali durante 2 anos e fui estudar, porque eu não sabia como fazer aquilo, eu não sabia como lidar com o dinheiro de autônoma e eu fui estudar, saí para estudar. Aproveitei para fazer meu mestrado, né? E fui estudar para saber como é que eu fazia isso no mundo autônomo, sendo autônoma, né? Depois de 2 anos, eu comecei a sublocar uma outra sala, não já sair com um aluguel desvarada, querendo pagar aluguel, querendo ter a minha própria sala, né? Porque eu sabia que aquilo não ia dar certo. Eu comecei a sublocar a sala, onde eu atendia e eu pagava pelo valor daquela sublocação. Se eu não tivesse atendimento algum, eu não pagaria sobre o valor daquela sublocação, né? E foi aí que eu aprendi a lidar com o meu dinheiro, assim, do autônomo, né? Foi aí que eu comecei a ter uma consciência de ser uma autônoma. E aí é muito legal porque assim, eu sempre tive duas rendas. Porque eu sempre tive uma questão de como ser autônoma, como eu não tenho aquela renda, né? Não sei realmente qual é aquela renda, então eu sempre tive um outro trabalho. Então eu fiquei durante muito tempo na Unimed até meu consultório se estruturar. Quando meu consultório se estruturou, aí eu deixei aquela renda que eu tinha do fixo, que era da Unimed. Como eu já tinha feito meu mestrado e tinha estudado, eu entrei na parte acadêmica. De lá até aqui eu tenho essas duas rendas, que são rendas totalmente diferentes, assim, né? O jeito que eu Bacana. Mas infelizmente teve que quebrar para aprender, né? E acho que quase todo mundo passa por isso. O intuito de trazer isso é para aquela pessoa, claro, né, que já começou e quer melhorar isso, mas também para aquela pessoa que está começando. Ontem, quando eu fiz a live com a Ana, a maioria das pessoas que estavam ali é a maioria do meu público que me procura. Então, são pessoas que estão saindo da casa dos pais, que estão se formando, que estão procurando já alguma renda, né, mais fixa e acabam optando, né, de alugar um lugar, alguma coisa assim. Claro que hoje sublocar está um pouco mais em moda, está muito mais acessível isso, né? Já tem coworkings que já são específicos para isso. Isso é muito bacana, mas precisa começar. E o que foi legal, obrigada Gui, saudade de você, viu? E aí o que é mais legal de tudo isso é que a gente consegue hoje colocar isso dentro
de uma forma de planejamento melhor, né? Toda faculdade deveria sim ter empreendedorismo, ter a parte financeira, porque eu sou formada em administração de empresas, mas em nenhum momento na minha faculdade me ensinaram a cuidar do meu dinheiro. Eles ensinam a gente a cuidar do dinheiro de outra empresa. Na verdade, eles me ensinam a cuidar de algum setor da empresa. Então, ou eu vou para a área de recursos humanos, ou eu vou para a área de compras, ou eu vou para a área financeira. E aí, quando eu abri a minha empresa, eu falei, tá, agora eu tenho que ser todo mundo numa só. E aí, quem que vai ser tudo isso, né? Então, a gente não tem essa estabilidade. Eu tenho que ligar, eu tenho que atender, eu tenho que fazer o financeiro, eu tenho que reagendar a pessoa. Então, isso tudo é a nossa vida, é para o autônomo ou profissional liberal. E isso não vem, infelizmente, em lugar nenhum. E aí, quando eu descobri isso e percebi, hoje eu tenho muito cliente que é autônomo, né, homens e mulheres, e tem essa dificuldade, porque é muito fácil, você é muito bom em fisioterapeuta, então você vai lá, faz o seu trabalho da melhor excelência. E o financeiro? E o administrativo? E quem vai pagar as contas, né? E aí eu até atendi uma pessoa esses dias que ela falou assim, segunda é meu dia de folga, eu não trabalho. Eu falei assim, tá, então quando você vai fazer o financeiro da sua empresa? Então eu tenho que fazer? Sim, você precisa fazer. Então, infelizmente, a gente não tem essa visão. A gente sempre acha que alguém vai fazer pra gente ou que quando der merda, a gente vai atrás para resolver, né? Então, o intuito é que as pessoas procurem ajuda, ou financeira, ou administrativa, para organizar a sua financeira. E aí, uma pergunta que eu faço para todo mundo: é separado isso da pessoa física e da pessoa jurídica? Sim, hoje eu tenho contas separadas, né? Então aqui também não é diferente. Sou eu que atendo, sou eu que reagendo. Hoje a gente não tem uma secretária. Hoje eu tenho uma clínica que nós somos em 10 profissionais e eu cuido de toda a parte financeira da clínica. Então são separados. Existe uma conta da clínica que é especificamente para a clínica, que ali eu faço todos os pagamentos de conta, todos os recebimentos, eles ficam nessa conta. E existe uma outra conta minha pessoal e existe uma outra conta do recebimento da faculdade. Então eu tenho 3 contas separadas, né? Então o dinheiro, por exemplo, o salário que eu recebo da faculdade é predestinado a X coisas. O meu salário como fisioterapeuta do consultório é para Y e o investimento todo do consultório, da parte financeira dele, porque eu separo bem do pessoal e do consultório, né? Porque eu também sou uma empresa aqui. É uma outra conta também que foi feita para as determinadas contas de lá do consultório. Certo. A Ká falou assim pra gente que empreender é bastante difícil quando se faz tudo sozinho. Ká, eu entendo. E o que falta, infelizmente, para todo mundo é o planejamento, né? A gente tem a mania de acordar e fazer as coisas tudo no corre. Não tem jeito. A gente só vai, né? A gente acorda e vamos para cima. E aí, se a gente cria uma rotina, a gente consegue administrar melhor. É claro que a gente sempre pensa no final, que é a venda, né? A gente quer vender para produzir dinheiro, para gerar dinheiro. Só que a gente esquece que talvez é melhor perder uma venda ou deixar de faturar uma venda para você poder organizar isso. E aí, quem é empreendedor todos os dias. Não tem que falar, sábado e domingo eu não sou empreendedor. Se você está fazendo isso, infelizmente está errado. Porque se você não está cuidando do seu negócio, alguém vai vir com a mesma ideia que a tua e vai roubar isso daí. Então, isso, infelizmente, a gente não consegue driblar. E aí ela também falou assim que ela tem 2 contas separadas, mas ainda se enrola. Isso é normal, porque é muito cômodo e muito fácil pagar tudo numa coisa só, né? Eu já tô aqui na conta da empresa, já vou pagar aqui, né? Já tô na minha conta pessoal, vou pagar aqui. E aí tem muito aquele assim, seu Pix tá dando e vai. Então passa no meu CPF, né? Tá fazendo isso. Então depois você paga. E a gente não tem essa percepção. A percepção do cartão de crédito, que quando você passa na maquininha é um valor, quando você recebe é outro. Isso tudo é para uma conciliação bancária e as pessoas, infelizmente, não fazem. Então, a dica também você precisa, mesmo que autônomo, mesmo sem empresa aberta, você precisa ter 2 empresas.
Então, a K hoje recebe tudo como pessoa jurídica. Quando ela precisa pagar as coisas físicas dela, ela passa para a conta física e lá ela precisa pagar. Como que eu vou escrever isso ou eu vou digitar na minha planilha? É um prolabore, é uma retirada. Então, precisa ter isso, até porque a gente trabalha muito com mentalidade. E a sua mentalidade precisa entender que você está recebendo dinheiro sim. Então, se você paga uma água pela conta da empresa, vou pagar meu celular aqui, isso é um prolabore, mesmo que baixinho, mas é. Então, a gente precisa fazer essa separação. E o que você está fazendo, Kai, é exatamente isso. Hoje, no post que você fez, fazendo a sua agenda, montando tudo aquilo, isso é que a gente tem que fazer todo dia. Tá bom que é muito difícil, porque eu sou da área de exatas, então para mim é tudo números. E para vocês de humanas é um pouco mais difícil, porque senão vocês tinham ido para exatas e não para humanas. Né? Então, assim, precisa ter um tempo. E hoje está muito fácil esse acesso de buscar mentoria. Vou colocar por mim e por você. Já pensou 20 anos atrás, se a gente tivesse a facilidade que a gente tem hoje? Internet, a disposição, tudo isso? A gente teria estruturado isso muito mais tempo, muito mais rápido. Então, se você é autônomo, ou mesmo que você só atua como pessoa física, não tem empresa aberta ainda, crie 2 contas. Hoje a gente tem várias contas digitais aí, que você pode fazer uma fictícia para sua empresa e uma para pessoa física. Então, é essencial até para que você cresça profissionalmente, cresça pessoalmente e tenha planos futuros para sua empresa e para a pessoa física. Senão, não tem como. Essa mistura é muito difícil. Cá, tem alguma coisa que queria perguntar alguma coisa? Não, e as coisas ficam um pouco meio automáticas, assim, né? Porque quando eu vou pagar alguma coisa física meu, eu já abro a conta, né? Naquela determinada conta, eu nem mexo na pessoa jurídica, né? Naquela outra conta. Então é tudo meio que automático. E aí eu tenho uma rotina aqui no consultório que todos os dias, quando eu chego, porque assim, como sou eu que faço os recebimentos, como sou eu que faço os pagamentos, e às vezes nem todos os meus pacientes pagaram naquele devido dia, por N coisas, né? Então eu tenho que cobrá-los. Então todos os dias, mas todos os santos dias, que é o que você está falando, né? Que não tem dia que faz isso, que faz aquilo. Todo santo dia, eu, antes de começar qualquer tipo de atendimento, e eu já deixo meia hora do meu dia para isso, eu abro, porque eu tenho que é uma briga com o meu contador, né? Eu tenho o hábito de papel, papel e caneta. Eu gosto muito de papel e caneta, porque parece que quando eu estou anotando aquilo que entra, aquilo que sai, parece que eu raciocino para fazer um planejamento sobre aquilo. Então, né, eu gosto muito desse papel e caneta. Então, quando eu chego no consultório, eu tenho o meu caderno e eu todos os dias eu olho para aquilo todos os dias, para os meus recebimentos, para os meus pagos. Então, eu já paguei essas contas, eu já recebi, olha, esse eu não recebi, eu preciso mandar mensagem. Então, é todo feito uma rotina que cria-se um hábito e aí, a partir disso, as coisas ficam muito mais fáceis, eu fico muito mais tranquila para poder planejar, porque a partir disso, olhando um cenário, eu consigo planejar o que eu vou fazer com esses valores, com esse dinheiro. Né? Certo. E com tudo isso que você acabou de me dizer, veio 3 palavras-chave aqui que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Primeiro é o hábito da escrita, né? Por isso que na escola a gente escrevia, para que a gente registrasse aquilo. Eu sou muito apta ao papel, principalmente para que as pessoas entendam que ela precisa escrever para sentir essa dor. Porque, como eu digo para todo mundo, o financeiro ainda é uma dor. Então, quando a gente está muito triste, a gente gasta dinheiro. E quando a gente está muito feliz, a gente gasta dinheiro. Então, a gente precisa sentir essa dor da anotação. Poxa, eu fui lá e comprei um sorvete. Poxa, aquele sorvete não estava bacana. Poxa, eu comprei aquela blusinha e ela não ficou boa no meu corpo. Caramba, eu comprei aquilo lá e até esqueci de usar. Então, a gente precisa dessas anotações. Se tiver facilidade com planilha, tá tudo bem. Eu até coloco uma planilha muito básica, muito simples, para que não tenha essa dor de anotação. Porque quando você começa a ver que vai dar porcentagem, tudo isso, você já começa depois eu preencho e aí dá aquele desânimo. Então, sempre tem que ser muito clara para a gente conseguir. Da segunda coisa é o hábito, né? Então, é muito difícil criar um novo hábito.
E a gente tem que esperar pelo menos aí 21 dias fazendo a mesma coisa para criar um novo hábito. Então, é começar. Eu falo assim, pode ser num saquinho de pão, mas você precisa escrever. Porque tá no meio da rua, você pega o ticket do cartão, que 99% das pessoas hoje já falam, não precisa. Como se fosse aquele autossuficiente. Eu sei com que eu tô gastando. E aí vai ver a fatura do cartão, tá escrito assim, João Pedro. E aí você fala, quem é João Pedro? Da onde eu gastei 10 reais? E aí você fala assim, ai caramba, não sei. E aí quando a gente pede para fazer o levantamento, sempre criam, que não é a Renata que cria, outros. Porque ela não lembra onde foi gasto aquilo lá. Geralmente é padaria, posto de gasolina, que não vem o nome, né? E aí você fala assim, tá vendo? Isso tudo é por causa do imediatismo, é de fazer agora. E aí a pessoa acaba se perdendo um pouquinho disso. Então a anotação é isso aí, tem que fazer. Não importa como, mas é necessário fazer. Tirar o tempo pela manhã é o melhor horário para fazer o financeiro, porque sua cabeça está limpa, está leve. Se você deixar para fazer no final do dia e não gosta de falar de dinheiro ou de números, você vai estar pesado, você vai falar, não, amanhã eu começo. E aí você sempre vai ficar procrastinando isso porque dói, porque não quer, né? Então, o melhor horário para fazer o financeiro, se tiver essa disponibilidade, é no período da manhã. É antes de você atender o seu paciente ou tudo isso. Porque você já está livre, né? E aí é sempre fazer o seu financeiro, cara, com a data de ontem. Então é tudo de ontem, porque hoje ainda não acabou ou nem começou, né? Então, assim, sempre faça a conciliação bancária do dia anterior. E tá tudo bem, e tá tudo certinho. Certo? Já faz isso? Faz conciliação bancária, faz essa comparação de quem entrou e saiu e bateu? Faço todos os dias, faço todos os dias. Bate. Bate, às vezes eu fico caçando coisas, né? Mas bate sim, bate. E quando não bate, é uma coisa muito preocupante. Eu falo, meu Deus, o que é que aconteceu hoje? Né? Mas bate sim. Eu cheguei a Menina, trabalhar como funcionária pública. Pode falar. desculpa. Desculpa. Então, eu gosto de fazer isso. É muito engraçado, porque a área da saúde, parece que você fala em dinheiro e a área da saúde são duas coisas que não fazem parte uma da outra, né? Parece que o pessoal da área da saúde não precisa de dinheiro para viver, sabe assim? E não pode cobrar, né? Então, isso é uma coisa muito, assim, que eu vejo pelos meus alunos e eu ainda também dou algumas mentorias para o pessoal e eu falo, gente, a gente presta um serviço, né? É como um produto qualquer, né? A gente então, eu gosto muito dessa. Não sei se é porque eu sou filha de bancário, então eu gosto muito de pegar e ver e estar também em contato com tudo isso. A gente não tem essa coisa de dar preço naquilo que a gente faz, né? E a gente tem que dar valor não é só pelo conhecimento que a gente tem, né? Mas é pelo espaço que você tem, é aquilo que você proporciona ao seu cliente, o estacionamento que você tem. Isso tudo é a facilidade dele chegar até você. Então, tudo isso é uma juntura para que você consiga colocar o seu valor, né? Na área da saúde, o que acontece muito, cá, as pessoas, vamos colocar como médicos, assim, que é o meu maior público, eles Tá. ganham muito dinheiro por causa que faz muito plantão, né? Mas aí vem a ganância de ganhar mais. Então, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Então, eu compro um carro, não, é só eu fazer 3 plantões que eu vou conseguir pagar aquela parcela. E aí ele sempre fica alocando aquele trabalho dele com alguma coisa já. E isso é muito pesado, é muito doloroso. Então ele sabe que quanto mais ele fizer de plantão, mais ele trabalhar, mais dinheiro ele vai ter. Claro, consequência. Porém, ele acaba desperdiçando isso, tipo, nossa, eu tô tão cansado, imagina que eu vou fazer financeiro. E aí entra um montante muito grande de dinheiro, porém é um montante muito grande de imposto, e ele fala, não vou pagar imposto não. E aí vira o ano, vem aquela bolada de imposto. Então, o médico ou dentista que trabalha principalmente com plantões, essa é a grande dificuldade deles. Porque eles sabem que quanto mais eles trabalharem, e aqueles 12, 24, 36, 48, eles sabem que eles vão ter. E eu já atendi diversos médicos assim.
O cara chegou a comprar um carro médico do Mato Grosso só com plantões do mês, um carro zero. Só que Uhum. ele teve infarto depois de 3 meses. Acaba E virando aí, escravo, né? É uma escravidão do trabalho. Você acaba se tornando um escravo do seu trabalho, né? e aonde está escrito que você tem que trabalhar muito para ganhar bem, né? Isso também Isso. vem da nossa mentalidade, porque eu tenho que trabalhar pelo menos 16 horas por dia para ter alguma coisa. E não é isso. Você pode tirar sua terça-feira à tarde para não trabalhar, mas você sabe que você trabalhou no domingo, você sabe que você trabalhou no sábado, você sabe que você fez toda a sua rotina, né? Então, Isso essas percepções, né, que a gente precisa ter. Isso eu demorei para aprender. Isso eu demorei para aprender. Quanto menos a gente trabalha, mais a gente ganha. Isso eu demorei um tempo para aprender, né? Mas exatamente isso. E o valor também, né, cara? A gente não consegue dar valor por aquilo que a gente faz. E aí a gente quer sempre se comparar ao outro, que cobra mais barato. A gente nunca vai naquele que cobra mais caro, né? Eu nunca vou me espelhar naquele fisioterapeuta top da galáxia. Eles estão cobrando assim, eu vou cobrar. E quem disse que você tem que cobrar isso, né? Então isso vem muito da nossa mentalidade, vem muito do que a gente aprendeu, infelizmente, e tá errado. A gente precisa dar valor naquilo que a gente está fazendo para a gente chegar em algum lugar. Senão, qualquer um faz qualquer coisa, né? E fora que a gente também tem que saber cobrar o valor por conta do espaço que você está, isso que você estava dizendo do estacionamento, né? O quanto você tem de despesa no lugar, e isso para a gente que é da área da saúde, infelizmente não é uma tarefa fácil de se fazer. E aí, isso é bacana, porque assim, é como eu falei, é muita coisa que dá pra gente começar a fazer e agora, né? Então, assim, para de esperar virar o ano para começar. Não, o ano que vem eu vou me organizar, vou colocar as coisas da minha agenda aqui, vou fazer meu financeiro da empresa aqui. Meu, começa hoje, faz errado. Aqui, quando a pessoa vem até mim, geralmente ela faz errado. E aí a gente tem quase um mês pela frente só para ela fazer certo. E aí ela vai, cada vez que ela vem numa consultoria, ela tenta fazer de novo, ela vê onde ela errou, depois ela vai categorizar tudo isso, porque você precisa entender onde você está gastando mais dinheiro, você precisa saber por que seu cartão de crédito vive estourado, né? Porque a maioria das brigas é com tudo isso, né? Então, assim, a gente fica assim, amanhã eu faço, amanhã eu vou contar meu estoque, vamos colocar aí quem tem produto físico, e aí a gente sempre deixa para depois para fazer. E a área de saúde é como eu disse, vocês são de humanas, né? Então, o lidar, né, o pegar na pessoa e cuidar da pessoa é a facilidade que vocês têm. Já é exata, já é o racional, né? Vai lá e papo, não tem essa de ficar enrolando. Então, para mim, que sou educadora financeira, custei a aprender, porque quem cuidava do financeiro da minha casa não era eu, né? Era minha mãe. E aí minha mãe era muito emocional, né? E aí É. sempre aquela coisa de que não vai dar, tá tudo errado, a gente tá gastando muito. E não dava. Quando eu comecei a pegar e comecei a ver assim, tipo, meu, vamos fazer direito, né? Vamos fazer. E aí eu falava pra minha mãe, não, mãe, isso tem que dar certo. Mesmo que não dava, cara, na minha cabeça não tava dando, mas pra ela eu tinha que falar que tava. Porque eu tinha que mudar o sistema dela pra ela entender. E aí teve uma hora que ela falou, eu não vou fazer mais isso não, faz você que você conhece melhor. E aí foi, mas isso demorou anos, anos e anos. Então, quem é formado em administração não tem o dom de cuidado financeiro. É a prática de abrir o negócio e lá fazer. A planilha é o menor dos problemas. Você pode pegar um caderninho, entrada e saída. É só isso. E se você consegue ver isso no final, tá tudo bem. Lembrando também que não é o valor bruto, né? Você tem que colocar o valor líquido. Se você for colocar o bruto, você tem que colocar todos os seus descontos também, né? Então, na área da saúde, tem muita facilidade para empréstimo, né? É muito fácil de adquirir empréstimo, porque é um valor alto de recebimento, mas também é um valor alto de saída. Essa mudança que você está falando, né, de pensamento, isso eu fui adquirindo com a prática, como você mesmo está dizendo, porque, de novo, eu vou dizer, né, assim, não é fácil você saber o quanto você tem que tirar. Daquele valor de consulta, você tem que tirar o seu imposto, né, você tem que tirar todas as questões que estão ali dentro para você realmente saber quanto vale o seu serviço. Então, assim, isso está muito longe para a área da saúde, né? Eu fui aprendendo com os tombos que eu fui levando.
Igual eu dizia para você que no começo eu quebrei, né? Quebrei por quê? Porque eu simplesmente tirava de um lugar, colocava no outro, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de pensamento de como que aquilo iria se desenvolver, porque não se desenvolveu, né? E aí no fim eu estava trabalhando no lugar para sustentar uma coisa que não estava andando com as próprias pernas, né? E aí foi o momento que eu realmente falei que vamos fechar isso daqui para começar tudo de novo. E foi a única solução que eu encontrei naquele momento, né? Que eu era muito jovem também, né? E tá tudo bem, né? Quem dera se a gente soubesse tudo, né? Mas, cá, uma coisa que é para quem estiver começando, né, na área da saúde por aí, ou quem já faz, o importante é entender que todo o dinheiro que você recebe, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da sua empresa. Então, se você não tiver isso em mente, você vai quebrar, você vai fechar o seu negócio, porque o dinheiro não é seu. O que você vai fazer é um salário para você, é uma retirada de prolabore. Não é retirada de lucros. Retirada de lucros é outra coisa. Retirada de lucros é feita só no final do ano. Porque se você usar, eu vou comprar um carro com o dinheiro da empresa. Você tem que devolver o dinheiro para a empresa, porque é o dinheiro da empresa. Então as pessoas precisam entender sobre isso. Então cai lá, ela paga tudo, não sobra nada. Ah, tá bom, tá 0 a 0. E eu até fiz um TikTok uma vez falando, né? Que a gente tem muito deixa a vida me levar, né? Ah, tá tudo bem, eu tô pagando tudo, então é um falso, né? Educador, né? É um falso financeiro aí. Porque você acha que você tá no equilíbrio, mas a primeira merda que der, a primeira coisa que acontecer, você tá lascado. E aí você começa a entrar naquela bola de neve, de ficar devendo, de não ter dinheiro. Ah, minha máquina quebrou, não tenho dinheiro para consertar. Ah, eu preciso de um equipamento agora que saiu, é novo, não tenho dinheiro para comprar por causa de tudo isso. Então, essas visões e visões que a gente precisa ter. Sobre a mentalidade, cara, isso, claro, né, vem aí de um tempo com esses coachings da vida aí, mas o que eu entendo é que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem um sabotador, que é o nosso cérebro, né? Então é ele quem vai falar, deixa para amanhã, cara. Amanhã você faz o financeiro, vai lá atender a dona Joana, porque ela tá precisando do atendimento. Depois você faz o financeiro. E aí você fala assim, ah, é verdade, né? Melhor receber da Joana e depois eu faço o financeiro. E aí você vai fazendo isso e vai virando um comodismo. Vai ficando fresco, vai ficando gostoso, você vai ficando no seu cômodo. E aí você fala assim, não, você tem que fazer diferente. Tenho? Por quê? Ninguém me falou isso. É claro que ninguém vai te falar, você não deu nem ouvidos para ouvir. E a mentalidade do brasileiro é que depois eu faço. E aí, como eu fiz até um post esses dias, a gente está esperando o governo mudar para a gente fazer alguma coisa. A gente está esperando o grande amor chegar para a gente fazer alguma coisa. A gente está esperando a segunda-feira acontecer para a gente voltar para a academia. Então, a gente sempre está esperando uma ação externa para fazer com a gente. E se a gente ficar esperando essa ação não vai acontecer, né? Então, é mais um mês que a gente vai estar embolado, mais um mês sem fazer o financeiro, e a gente está aí, no final do ano, batendo na porta, né? E os 13º dos planejamentos desse 13º também, que tem isso, né? Que a gente trabalha para isso também, acabou não acontecendo também, né? Tem muita gente que não sabe nem o Janeiro, 13º, né? porque janeiro é um mês que a gente não trabalha como, e isso já é sabido, né? Eu ainda mais que tenho 20 anos de trabalho, assim, dentro de consultório, eu já sei exatamente que janeiro é um mês que ele não vai ser do movimento que ele é normalmente, né? Então, precisa existir um planejamento aí para a gente suprir, porque as contas são as mesmas, né? Eu não Quem já, trabalho, mas as contas de janeiro são as mesmas. Hã? quem já tem um planejamento, é bom sempre fazer um comparativo anual, né? Então, você teve lá 2021, qual foi o comparativo com 2022? Poxa, foi melhor esse mês não. Opa, mas também eu tive o Crefito. É Crefito que fala de vocês? Perfeito. É o Então, conselho. eu tive É. o Crefito, tive o aumento do aluguel, eu sempre tive alguma coisa, né? Isso é sempre bom fazer. E fazer também planejamento para 2023. Você quer Sim. continuar do jeito que você está hoje? Não tem um porquê. Quem está falando que assim tá bom, né? Ah, se eu continuar 2023, tá bom assim. E aí não tem perspectiva de crescimento, não tem perspectiva de aumento do espaço físico, da especialização, da melhoria e de nada disso.
Então, eu atendo 5 clientes aí, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente precisa ter essa visão de crescimento. E aí vem muito de crenças também, né? Que rico não vai pro céu, que dinheiro não é bom e tudo isso. E aí a gente fala assim, não, eu não quero ser rico. Não, eu não quero ter muito dinheiro. Por quê? Né? Por que que a gente não quer? Não, eu sou fisioterapeuta porque eu vi a minha vizinha fazendo e ela ganhava tão bem. Mas e tudo que ela fez para estar ali? Né? Então a gente precisa mudar a mentalidade. Né? Então a mentalidade financeira a gente tem que trabalhar com clareza. Então o que que eu quero? Essa é a clareza. Né? E aí a gente precisa de motivação. Poxa, eu vou acordar todo dia, eu vou fazer isso. Motivação. Direção. Tá, eu tenho que pegar esse caminho aqui, fazer essa especialização, porque aí eu vou conseguir fazer isso. E aí ter a decisão, né? Não, chega, não quero mais isso e vou fazer isso. Isso são as mentalidades financeiras que a gente trabalha. E isso é dia a dia, né? E tá tudo bem acordar bem, tá tudo bem acordar ruim no outro dia. E uma outra coisa que eu vejo muito por aqui também, assim, a gente precisa conhecer o trabalho, não no sentido de aquilo que você faz, né? Mas como ele se desenvolve. Então, assim, meu trabalho é totalmente sazonal. Janeiro eu sei que é um mês muito ruim, fevereiro é um mês que é mais ou menos, porque as pessoas ainda, e por incrível que pareça, dezembro todo mundo adoece, janeiro ninguém adoece. É uma coisa assim, né? Então, né? Então a gente vai, né? Aí o negócio começa a realmente voltar na época de carnaval. Então, lá depois do carnaval, é aquilo que você tá falando, né? Aí depois do carnaval eu começo, eu volto pra físio, eu volto a fazer minhas, né? E aí as dores voltam. Como eu sei que dezembro, que tá todo mundo esgotado, é o mês que eu trabalho muito. Então, conhecer o funcionamento do trabalho, para mim também faz toda a diferença para eu poder fazer meu planejamento, seja ele Para mim é anual. totalmente ao contrário, né? Porque o meu novembro e o meu dezembro é onde todo mundo recebe 13º e ninguém quer fazer um curso, ninguém quer aprender sobre finanças. E aí chega em janeiro, Não quer eu gastar esse novembro, dezembro, né? principalmente empresa, porque a empresa tem que pagar 13º e geralmente tem muitas férias. E aí eles se lascam todo porque não teve o planejamento desde janeiro, né? E aí vem todo mundo, nossa, Renata, eu preciso de você. E aí é sempre assim, eu preciso fazer um empréstimo para pagar tudo isso. Aí você olha e você fala assim, tá, por que não planejou? Porque pensa você, se eu pegar 10 mil e dividir por 12, vamos Sim, colocar por 10, né? Porque é tá. 11, mês 11, mês 12, a gente tem o 13º. Dá R$ 1.000 por mês. Cabe muito mais no orçamento do empregador do que chegar lá em novembro e ter que tirar 5 mil de uma vez do bolso, né? Então, é muito difícil essa visão, né? Então, poxa, eu tenho vários clientes que chegam para mim e falam, mas por que eu nunca pensei nisso? É porque a gente, infelizmente, a gente não teve essa conduta, né? Esse ensinamento. E aí o planejamento, cara, é fazer janeiro, sentar, já sabe que é um mês sazonal e entender o que eu posso fazer para melhorar esses meses que eu não tenho, é buscar melhoria, assim, porque sempre existe, né? E não ficar esperando voltar com as dores para poder fazer, porque infelizmente aqui são duas dores, né? Ou é a dor financeira e vem me procurar, ou é a dor física que vai te procurar. Infelizmente a gente vive com isso. É como dentista, né? Ninguém vai no dentista porque quer, né? Geralmente vai mesmo porque está sentindo alguma dor. Então aí o dinheiro fica mais caro, né? Porque aí você já vai ter que fazer muito mais fisioterapia, muito mais sessões de consultoria para você conseguir liquidar a dívida ou melhorar, né? E é muito difícil de eu pegar endividados. A maioria das pessoas que eu pego precisam mesmo de organização e pensam nesse futuro, de comprar uma casa, comprar um carro, poder viajar, poder melhorar a empresa. Isso é muito bacana. Mas é aquele negócio, né? É a passos de tartaruga, né? Então eu quero, mas amanhã eu começo, hoje não dá mais tempo. Então todo mundo que passou aqui, vamos pensar aí que passou pelo menos umas 30, 40 pessoas, tenho certeza que todo mundo entendeu um pouquinho do que a gente falou sobre essa organização. Quem será que vai fazer isso amanhã? Amanhã é quinta. Não dá, né? Não, quinta eu não vou fazer, mas segunda-feira eu vou. E aí já chega na terça-feira e já desistiu, né? Minha melhor época é dezembro. Posso começar no fim de dezembro? Não, Cássia, tem que começar hoje. É hoje que você precisa começar seu planejamento. Você é uma moça que ganha muito bem pelos produtos lindos que você faz.
Então, por que que você vai procrastinar até o final de dezembro? Tem mais 2 meses pela frente para acabar o ano. Então, é essa mentalidade que a gente precisa mudar. E eu acho que uma coisa também, que toda vez que às vezes eu cometo algum erro, porque a gente erra, né, Rê? Assim, comete algum erro no sentido, né, de assim, esse mês não foi, ou eu começo a fazer esse planejamento, aí eu paro porque eu não sei fazer. É um dia de cada vez, a gente não constrói tudo de uma vez só, né, esse planejamento. Então, tudo isso que eu faço hoje não foi de ontem para hoje, né? E eu errei muito também para poder chegar onde eu cheguei, que hoje o meu faturamento ele triplicou, né? Em um ano a gente conseguiu aí no pós-pandemia, porque a pandemia também foi uma coisa que estava totalmente fora do nosso controle e foi muito complexo também na minha vida de consultório, né? Então, assim, pode ser que não dê certo ali, mas nunca desistir de ter que fazer esse planejamento, E tá porque tudo nunca bem tem que parar ter no meio do caminho. Tá tudo desculpa. bem parar no meio do caminho e voltar e Sim, fazer de novo. O sim. problema é essa estagnação de não, chega, eu não consigo fazer. Poxa, se você não consegue, vá buscar ajuda. Tem um monte de gente aí querendo te ofertar ajuda. Mas é o negócio de, tá, eu errei e vamos fazer de novo. Eu confesso que também não foi fácil para mim. Até porque a gente veio de uma pandemia gigantesca aí, que quebrou, não foi o Brasil, foi o mundo inteiro. Passou pelo mesmo problema que a gente passou. Veio um monte de coisas que a gente não tem cunho, né? Você sabe do que eu passei aí há um ano atrás. Então, assim, tem coisas que saem da nossa rotina, que saem do nosso poder. E a gente tem que continuar no outro dia. Então, se hoje eu não tô bem, hoje eu não vou fazer. Mas amanhã, quem sabe, eu esteja melhor. Então, planner, planejamento, tudo isso é para que você tenha essa rotina, essa coerência. E eu acho muito legal porque cada vez que a gente tem essa um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maturidade, a gente vê o que faz mais parte da nossa vida, né? Então, nossa, eu fazia planejamento de algumas coisas que hoje não faz mais sentido. Que bom, né? Mas pelo menos saber quantos clientes você atende, qual é o seu ticket médio, como é o seu combo, se tem combo, se não tem. E o combo também é para o paciente. Então, o paciente chega até aqui, ele faz 10 sessões de fisioterapia, mas eu ofereço isso e isso para ele, eu ofereço a melhorar a postura dele de alguma forma. Isso é um combo, né? Você acaba juntando um monte de serviços aí, e acabei soltando aqui, veio na minha cabeça, e aí a gente não vê. Eu falo, quem me segue aqui, quem faz consultoria comigo, saiba que eu tenho esses insights e que vem na hora e que aí sai e falo, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Mas quem é o melhor marqueteiro de combo é o McDonald's, né? Você chega para comprar um lanche, ele te vende um combo mais barato. Aí você fala assim, não, mas ele tá perdendo dinheiro. Não, você só foi para comprar o lanche, né? Ele que te ofertou a coca e a batata e você acabou levando. Como que ele te oferta isso? Com as meninas no drive estão falando assim, batata, coca, e aí você fala, aham. E eu lembro muito que antes era dinheiro, né, que elas perguntavam, né? E aí você sempre falava, não, é cartão. E hoje é no débito? É sempre assim. E aí eu falei, cara, pelo menos eles conseguiram até mudar isso, porque hoje ninguém tem dinheiro devido ao Pix. E aí ela fala, débito? Aí você fala, é. Aí você fala, não era débito. Mas é o marketing que eles têm de neurociência que você acaba concordando com ela. Então, um lanche de R$15,90, você sai com um combo de 30 e fala, nossa, eu paguei mais barato do que comprar separadinho. Não, você só foi lá para comprar R$15,90. Então, geralmente é esses pontos que a gente precisa ter de ofertar, né? Ofertar para o nosso cliente mais coisas para que ele fique mais tempo com a gente. Trazendo para minha realidade, né? Você está falando do McDonald's, mas trazendo para minha realidade essa questão porque assim as pessoas vêm perguntando quantas sessões elas vão fazer, né? Então assim não é por aí, né? Então colocar assim uma coisa humana, porque a gente trabalha com pessoas, né? E pessoas doentes. Então fazer essa via de condução onde
Você não vai explorar a pessoa que ela já está com uma dor, como você fala, né? Então, fazer essa via de condução também é uma coisa delicada para a gente da área da saúde, sabe? Que a gente tem que ter muito jogo de cintura e ser muito humanista nesse momento também. Mas que também é necessário e precisa ser feito, sempre. Todo E mundo outra, precisa ter quando a dinheiro para pessoa viver, né? Eu acredito muito que quando a pessoa precisa do tratamento e ela está com dor, fica um pouco mais fácil de você não dar esse número de sessões, né? Mas quando a pessoa vem um pouquinho menos sem dor, vamos colocar assim, ela já fica assim, não, mas acho que duas eu consigo melhorar. Quanto tempo você não está em casa tentando melhorar e não conseguiu, né? Então eu vejo muito por isso. E isso é mudança de mentalidade, né? Olha, eu não posso fechar o seu diagnóstico agora, porque você está começando, mas a gente vai fechar daqui a um certo tempo. E assim que eu conseguir finalizar, vou te passar quantas sessões realmente você vai precisar ainda, né? Então isso é bem bacana. E trabalhar com pessoas e conversar com pessoas é muito difícil, né? Você tem que saber o temperamento que aquela pessoa tá, se ela acordou ou não de um bom humor, né? Então, assim, tem toda uma história por trás daquela pessoa para você chegar até nela e ofertar também. Isso é muito difícil para todo mundo, né? Então, eu tenho muita gente que me procura de madrugada, né? Tenho muito, no meu Instagram, bomba de madrugada. Porque a pessoa não consegue dormir, tá com problema financeiro, dá aquele incômodo, né, de, não, chega. E aí me encontra no Instagram e pergunta, quanto é? E aí eu Olha, tô indo, né? Eu não consigo responder. E aí no outro dia eu me apresento, apronto tudo, mando pra pessoa, nem responde. Mas você queria naquela hora, né? Mas isso é normal, principalmente de sábado e domingo, essas coisas acontecem bastante. eu acho que o dinheiro ele tem muito a ver com um dado de realidade, que não é todo mundo que tem, né? Porque uma coisa, dinheiro traz muito prazer e imediatismo, né? Então, o dado de realidade, acho que por isso que fica difícil para a gente também fazer todo um planejamento, porque tem muito a ver com dado de realidade. Dinheiro é muito real, né? Conta é muito real, é muito 2 mais 2, né? Então, acho que essa também é a dificuldade, né? Que a gente encontra às vezes de lidar com toda essa questão do dinheiro também, né? Eu acho. E a gente tem que entender, cara, que o dinheiro, ele traz felicidade sim, né? Ele dá em árvore sim, ele dá na grama sim, só que a visão que a gente está fazendo é errada. Então eu costumo dizer que um cara que tem uma plantação de laranja, aquela árvore de laranja é o dinheiro dele, é a colheita dele, ele vai vender aquilo. Quem tem essa percepção? Quando é que foi passado isso pra gente, né? E quem disse que quem é rico não vai para o céu? Que céu é esse que não pode entrar rico, né? E por que que eu tenho que esconder o quanto eu ganho, o quanto eu faturo, o qual é o valor da minha empresa? Então a gente tem muita coisa fechada dentro da gente. E aí faz com que a gente se distancie muito mais dessa realidade de falar sobre dinheiro. Em uma das sessões que eu faço aqui, geralmente eu faço a roda da vida, né? Então a roda da vida tem mais ou menos 10 áreas para ser trabalhada. Então tem o profissional, o espiritual, saúde e tudo isso. E aí a pessoa vai colocando 1, 5, 3, e aí o financeiro ele só acompanha aquilo tudo. E aí a gente vai ver, tá, de saúde, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas você tem como encaminhar numa Esmeralda, que é a nossa cidade, né? E aí você tira o dinheiro, a pessoa fala assim, nossa, eu não pensei nisso. E aí você fala assim, então, eu não estou trabalhando no meu profissional. Poxa, quanto curso tem gratuito na internet que você pode fazer melhorias? Ou até livros mesmo que você já comprou e não leu. Poxa, é verdade. Espiritual é até ridículo falar, né? Porque todo mundo tem a sua crença, mas você não precisa pagar por isso, né? E aí a pessoa começa a olhar e fala assim, poxa, social. Então, eu não tenho dinheiro para ir num barzinho, chupar um sorvete. Poxa, você pode sentar numa praça, num bosque, conversar com seus amigos. E aí a pessoa começa a falar assim, então, tudo isso, o problema não é dinheiro? Não, não é o dinheiro. É a visão que a gente tem de colocar a culpa nele. Então, o dinheiro não é o objetivo. Ele é o caminho para aquilo lá, né? Você quer ver uma coisa que eu sempre quis e eu tenho medo, que se a gente está falando de sentimentos, de dinheiro, né? São investimentos maiores. Eu morro de medo, né? Tenho muito medo. Isso é uma coisa que Porque a ainda gente é imediatista, né?
É um planejamento ainda que eu toda vez, todo ano eu tô lá. Eu preciso fazer um investimento, esse dinheiro ele não pode ficar parado aqui. Eu sei disso, né? Mas o medo ele ainda me barra para isso. Eu falo, meu Deus, mas e se eu perder, né? E eu sei que se eu estudar aquilo, né? Porque é como tudo na vida, se eu estudar aquilo, eu vou conseguir fazer a X coisa que eu tô planejando. Né? Mas o medo é uma coisa que ainda me incomoda. E isso é um planejamento que eu ainda não consegui fazer dentro do meu financeiro. Porque eu E aí, ainda pode falar. desculpa, porque a gente tem meio que um hábito também de deixar dinheiro parado em casa, né? Isso ainda existe na área da saúde, né? Que bom Então, que existe, né? Porque receber na né? mão, né? Né? Ainda melhorou um pouco por conta da questão do Pix, melhorou bastante. Mas a gente ainda tem esse hábito e eu fico assim, gente, eu preciso dar movimento para isso. Né? Mas é isso que eu tô te falando, essa questão do medo e eu ainda vou conseguir nesse planejamento todo meu aqui, porque todo ano tem esse planejamento e já há um tempo que eu não consigo cumprir. Então vamos lá. Sobre planejamento a longo prazo. O IBGE está batendo na porta de todo mundo hoje. Né? Eles estão fazendo todo aquele levantamento anual que eles fazem aí. O que acontece é, o brasileiro ele tem uma perspectiva de vida de 80 a 90 anos. Você sabe quantos anos você tem, cara. Então você está bem longe disso, né? Então assim a Mas gente não chegar. porque a gente acha que vai morrer amanhã, né? Então, assim, é claro que se você vier a sair igual a pandemia, que levou muita gente, a gente nem falava sobre investimento antes da pandemia. Era muito mais difícil de falar de uma reserva de emergência, né? Então, se Sim. a reserva de emergência está pronta, bora buscar alguma coisa. Não precisa ser a tão longo prazo como 2045, que é uma coisa que a gente oferta muito. Mas tem coisas mais perto para você e coloca data, porque toda meta precisa de uma data, né? Então, se você colocar uma data para isso, você vai conseguir alcançar. Então, não precisa ser muito a longo prazo. Você pode esperar os títulos vencerem e fazer a reaplicação dele, até para você se sentir um pouco mais segura. Mas você precisa pensar, pelo menos aí em 5 anos. Então, o IBGE está mostrando para gente que a gente não vai morrer amanhã. Antigamente, velho era 60 anos. Tanto é que carteirinha de passe, essas coisas, a galera ia dormir, né? Os pais, as mães iam dormir 6 horas da tarde, né? Porque já eram velhos, né? E acordavam muito cedo. Hoje a gente está vendo aí pessoas de 80, 85 anos trabalhando, e trabalhando porque gosta. Uhum. Existe. E aí a nossa percepção é que eu sou velha, né? Então minha mãe sempre falava, imagina, eu vou investir para quê? Daqui a pouco eu vou morrer. E aí você fala assim, não é esse pensamento que a gente tem que ter, né? Então, assim, vai que eu morro amanhã, eu vou deixar para quê? Né? Então, assim, tem que fazer sim, tem que ficar pensando um pouco mais. Não precisa ser tão a longo prazo, mas pense em trazer um pouquinho. Por quê? Como a gente está conversando aqui toda hora, a gente é imediatista, cara. A gente tem 2 volumes na gente, o imediatismo e o análise. Então, se você falar assim, quero comprar uma geladeira hoje, você vai no centro da cidade, vai comprar a geladeira. Mas você não foi no centro da cidade, pesquisou, entrou na internet, porque aí você porque uma vez eu até coloco por mim, assim, que eu queria uma geladeira, mas eu queria uma geladeira. Eu não sabia se era de inox, se era branca, se era frost free, não sabia nada disso. E aí comecei a entrar nas lojas, né, na cidade, e a pessoa começou a me contar o que aquela geladeira tinha, aquela outra tinha, e aí já começou assim, tipo, essa é mais legal. E claro que o valor era mais considerável. E aí entrei na internet, busquei por elas, vi todo o frete e tal. E aí quando eu fui fechar com o cara, ele falou assim, nossa, você pesquisou tudo isso? Eu falei assim, cara, eu tenho um celular na mão que me dá tudo que eu quero. Eu já sei a geladeira que eu quero porque você acabou de me mostrar todas de opção. E aí eu tomei. Então isso é análise. Não é sair agora, comprar uma blusinha lá na cidade, uma preta porque você precisa, abre seu guarda-roupa e fala assim, caramba, eu tinha preta aqui. Não era Porque o que é eu isso que a precisava. gente faz. Então, é imediatismo. O brasileiro é imediatista, ele quer tudo agora. E a nossa idade não é mais imediatista. Imediatista é quem tem de 20 a 30 anos, porque é conquista. Então, quer conquistar casa, carro, celular, faculdade, casamento, ele quer tudo nessa época. E agora que a gente passou dessa época, é claro que a gente tem ânsias, né? Talvez parecida com a deles, mas a gente consegue mais ver isso a longo prazo. Eles não conseguem. Se eu falar para um jovem de 20 a 30 anos,
2045 ele vai olhar pra gente e dizer, você tá louca? Né? E aí a gente não, a gente já vendo que 2045 tá logo aí. É porque a minha angústia nesse sentido do investimento e eu que um desejo que eu tenho é por conta de que eu sei que daqui a um tempo eu não vou ter mais esse físico para trabalhar e eu tenho que ter uma renda, né? E a gente Até lá. gasta físico, né? E o que, desculpa. A gente gasta todo o nosso físico para trabalhar, né? Exatamente, né? Então eu preciso, né, fazer de uma outra forma, não só tendo esse dinheiro que eu tenho aqui, né? Eu preciso fazer que o negócio renda de uma outra forma. Então por isso a minha angústia, né, com essa questão do. E isso mesmo é mentalidade, sabe? Assim, é por isso que talvez é bom você trabalhar alguma coisa mais a curto prazo e que você pense assim, pelo menos passando de 1 ou 2 anos. Que aí você vai começar a criar essa estabilidade e falar assim, poxa, tá fácil fazer isso. Mas é mentalidade, cara, não tem jeito. É, né? Porque a minha meta é assim, eu parar de trabalhar e eu ainda ter, né, não mexer na lucratividade que eu tenho hoje e continuar recebendo aquilo que eu recebo, né? Então, se Deus me livre acontece alguma coisa comigo, durante um ano eu consigo aí, 2 anos. Mais do que isso, já não dá. Então eu tenho que ter um plano B para fazer isso, né? Então, por E o isso. legal é que a gente chama isso de ponto de euforia, né? Quanto que você quer parar de trabalhar e continuar recebendo, né? E aí, quando a gente faz isso, dá muito tempo, porque a pessoa não investiu nada, não guardou nada a vida inteira. Então, quanto mais idade você tem, mais esse ponto de euforia fica muito longe da sua realidade. Então, se você quer, eu preciso guardar R$ 1 milhão para ter 10 mil de renda fixa. E aí, dá 15 anos. Poxa, eu tô com 40, mais 15 anos eu vou estar com 55. Aí aparece um monte de outra coisa e fala assim, não vou conseguir. Aí você desanima, né? Porque assim, e é tudo assim, quando eu tiver dinheiro eu vou investir, quando eu tiver alguma coisa eu vou fazer. Meu, se você não começar hoje com R$ 30, você tem título no Tesouro, você não vai fazer, não adianta. Isso é muito intrínseco dentro da gente. A gente sempre acha que tem que ter muito dinheiro para começar a investir, né? E aí, tem muita gente, cara, que chega para mim e fala assim, então eu vou pegar um dinheiro e quero investir, mas não tem organização, não tem planejamento, não sabe para que é aquele dinheiro. Gente, você tem que ter dinheiro guardado para alguma coisa. Se você falar assim, eu tenho esse dinheiro guardado para uma viagem, pronto, esse dinheiro guardado é para viagem. Agora, se você tem um dinheiro guardado e não tem um objetivo para ele, você vai estourar o cartão de crédito com o seu dinheiro. Pronto. Isso é fácil, né? Então, quando é reserva de emergência, não é para pagar cartão de crédito estourado. Não é para comprar roupa de final de ano. É para quando der alguma coisa. Eu sou autônoma, não pude trabalhar 15 dias. Opa, reserva de emergência. Eu fiquei doente, fiquei 30 dias afastado. Reserva de emergência. Agora, estourei o cartão e corro para isso, tá errado. E aí não é só a área da saúde, não. É todas as áreas. Principalmente advogado. Advogado fica lá com uma causa 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos. E aí ele pega um valor muito alto dessa causa e gasta tudo. Ele gasta tudo, porque é fácil gastar dinheiro, né? E aí vem o imediatismo. Poxa, corretor de imóveis, né? Fica lá tentando vender aquela casa, aquele apartamento diversas vezes. Quando vende, vem um valor alto e gasta tudo. Então não tem essa perspectiva. E antes de investir o dinheiro, tem que ter organização, tem que ter planejamento. Só depois que a gente vai fazer um investimento. Não adianta. Porque se eu invisto, imagina você, cara, eu pego seu dinheiro hoje e eu não invisto, né? Eu não sou corretora de valores, assim, não posso fazer isso. O que eu posso é te indicar títulos, né? Então eu te indico todos os títulos que tem e falo assim, cara, coloca aqui 50 mil. E aí você não tem reserva de emergência nenhuma, amanhã você fica doente. Você vai virar para mim e falar assim, a Renata fez investir naquele negócio, aí a culpa é minha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tem que pensar sim a longo prazo, mas também tem que pensar no agora. No agora é não gastar. E lá no futuro é tentar ter essa estabilidade, pelo menos. De tudo que combinamos, falamos? Oi, desculpa. De tudo que combinamos, eu falei? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Coisa, né? Queria ser ajudada.
pode ajudar a sua audiência de alguma forma, né? Acho que sim. Sim, eu acredito que a gente tem que colocar pessoas do nosso dia a dia. Por que que eu tento trazer cá para as lives pessoas normais, né? Vamos colocar assim. Porque quando a gente vê os gurus aí da internet fazendo lives, eles trazem pessoas muito grandes, tanto quanto eles. E aí cada vez fica muito difícil de você se aproximar daquela pessoa. E aí você tá aqui, você é palpável, você tem a sua audiência, você tá sempre nas redes sociais. A Ana, que é uma menina super jovem, tem a audiência dela, são pessoas reais, pessoas que têm que acordar, ir lá e trabalhar todos os dias. Então é diferente trazer pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia. Então o intuito é pegar pessoas não aleatórias, mas pessoas de diversos ramos para ver que, tipo assim, também é difícil para mim, sabe? Assim, você não tá sozinho nessa, porque também é difícil para a educadora financeira, não é fácil, né? Então a gente faz todo um planejamento com aquele cliente, às vezes ele desiste no meio do caminho, às vezes ele começa e não vai para frente, porque também vai muito do comprometimento de tudo, né? Então se eu me comprometo a ir lá curar minha dor com você, no mínimo, se você falar para mim, Renato, você não pode sentar, o mínimo que eu tenho que fazer é não sentar, né? Mas aí é muito difícil, né? Vem muita coisa envolvida, né? O que eu mais queria colocar aqui, né, são duas coisas, assim. Primeiro que a área da saúde, a gente precisa falar de dinheiro na área da saúde, a gente precisa falar de valor, a gente precisa falar de que a gente precisa de dinheiro e que a gente precisa de uma organização e que a gente precisa ter todo esse planejamento e a gente precisa ter essa consciência, sabe? Acho que isso é o que eu mais queria deixar. E uma outra coisa, né, assim, isso é um meio clichê o que eu vou falar, mas vida de autônomo, de empreender, gente, não é nada fácil, né? É um pinguinho a cada dia, né? Você está falando de live de pessoas grandes, um dia elas começaram, e é isso, né? A gente vai e tem que ir, tem que continuar com um desejo muito grande dentro da gente que a gente vai conseguir querer se superar sempre, né? Toda vez que algo acontece, porque as coisas comigo no meu dia a dia também acontecem, né? As coisas ruins, no sentido de não dar certo, enfim, foi a pandemia, ou foi, enfim, né? Várias coisas que acontecem por aí. É sempre querer ter o desejo de que amanhã é um outro dia e a gente vai fazer diferente. Pronto, a gente vai conseguir sempre, né? Então, acho que são essas coisas que eu queria A minha querida terapeuta sempre diz assim, dias bons e dias não tão bons, né? Então a gente sempre tem que colocar isso como o autônomo faz, né? Então você acorda motivado na segunda-feira, na terça, na quarta, tudo aquilo que você planejou, que você tentou fazer, talvez não deu certo. E tá tudo bem, é só você não desistir, né? Quem tem o sangue de autônomo, quem tem sangue de empreendedor, vai continuar por mais difícil que seja, né? Então a gente tem que parar de esperar as ações externas acontecerem para a gente começar a tomar essa ação, né? O que está faltando muito é ação. Então eu acho bem legal isso. Renata falou, e como será que vai ficar na guerra? Será que tem uma organização absurda? é, Essa guerra de política, será? Renata, a gente não fala sobre política, mas eu coloca pra gente, né? Pra gente entender que guerra que é essa, né? Mas por falar, deixa ela só colocar, mas por falar em organização absurda, eu já tive uma organização absurda e sofri muito porque eu era muito exigente comigo mesma. Hoje eu tenho uma organização, mas uma organização um pouco mais tranquila, porque eu sofria muito com uma organização absurda, eu era muito metódica. Então, cada coisa que não dava certo, assim, eu já entrava numa pira. Então, eu sou organizada, eu me considero bem organizada. Das pessoas aqui na clínica falam, né? Você pega isso, porque você é muito organizada, pega isso pra você. Mas eu não tenho uma organização absurda, assim, que me tire do. Acho que maturidade também traz isso com o tempo. ela está falando sobre a guerra da Ucrânia. Renata, é longe da nossa realidade, mas é tão perto tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem outras guerras acontecendo aí há tantos anos e o que está faltando do mundo, né, é esse entendimento, pelo menos o meu visto, né? Então, assim,
vai afetar como a pandemia afetou, vai afetar como o governo vai afetar, isso a gente sempre vai ter. Mas é isso que eu e a Ká, a gente está falando desde o início. A gente sempre está esperando essa ação externa acontecer, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar dia a dia, principalmente se você for autônomo, né? Então é o dia de hoje, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. O dia de amanhã ainda não aconteceu, a gente pode até ter um planejamento, mas nesse meio desse planejamento muita coisa pode acontecer. Pode dar certo, como pode não dar, e pode você falhar, e tá tudo bem, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa pensar até por causa disso. Essa reserva de emergência que o educador tanto fala, esse investimento que o educador tanto fala, é exatamente isso. Você é a cabeleireira. Então, assim, você é uma pessoa que sempre vai ter trabalho, sempre. Porque não tem como parar de cortar o cabelo. Por mais que a gente corte em casa e corte errado, a gente vai precisar de você para arrumar. E se você está tendo essa visão do seu negócio, dele prosperar, dele crescer, você está no caminho certo. Agora, se você está estagnado, esperando alguma ação acontecer de fora para você tomar esse empurrão, isso não vai acontecer, tá? Então, assim, reserva é importante sim, não só a reserva, mas investimento, planejamento, organização, acordar e falar, vamos, que é mais um dia. Então, assim, é tudo. Então, não tem só uma ação, né, acontecendo. Lembrei de uma fase, Rê, que a gente teve, isso já faz há muito tempo, que o dólar, ele deu faz muitos anos já, que o dólar, ele deu uma mexida e mexeu muito com a economia aqui no Brasil na época. Já faz muitos anos isso, eu não vou lembrar que ano que isso. E eu tendo uma classe um pouco, né, que tem uma condição um pouco melhor, e quando chegou, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né, com esses pacientes que literalmente trabalham com essa questão do dólar, eles estão, né, do dólar, eles estão bem. E aí, menina, não me atingiu, né, assim, porque tinha todo um planejamento, tinha toda uma questão financeira organizada para isso, né? O que Então, eu vejo também, cara, é que ainda nós somos, vamos colocar dentro da nossa realidade. A gente não é tão grande assim para a gente sofrer esses grandes impactos, né? Então, assim, eu acredito que quem tem uma empresa maior, alguma coisa maior, eu acredito que consiga sentir esse maior impacto. Mas quem a gente atende, eu pelo menos eu consigo, né, atender Brasil e o mundo, porque eu posso fazer online, mas o seu é mais físico, né? Então quem que você está atendendo é regional, é daqui. Então é muito mais fácil cuidar, né, da nossa área. Então assim, hoje eu atendo gente de Portugal que estava super preocupado com N situações e que passaram por tudo isso, né? Portugal para, né, agora no mês de julho e agosto, mais ou menos assim, que ela acha que é muito frio, eles têm aquelas férias, né? E aí as férias dele é sem recebimento nenhum. Só que eles têm um planejamento de não gastar, porque até lá eles não têm o cartão de crédito, né? Eles pagam muito à vista, né? E tudo bem que o euro é diferente, mas se a gente for ficar fazendo essa comparação, a gente não vai sair do mesmo lugar. Então a gente precisa entender isso. Como podemos fazer um planejamento de investimento? Gostaria de aprender a investir. Eu tenho um curso que vai começar dia 7/11, que eu vou falar sobre investimento. Esse curso vai ser o último desse ano. Eu não vou dar mais cursos assim. Meu curso depois vai ser gravado. E aí, se você quiser, é só me chamar aqui e a gente pode conversar sobre isso, tá? Ká, muito obrigada. A gente passou aí uma hora conversando. Foi muito bom. É muito bom falar com alguém que tem tanta firmeza e consegue mostrar abrir o seu negócio, né? Abrir o seu financeiro, falar sobre isso e saber que onde eu errei eu posso consertar, aonde tá bom eu posso melhorar e tá tudo bem falar sobre isso, né? Obrigado por todo mundo que passou aqui, vi muito que tinha doutor aqui, físio e todo mundo, claro que veio de você, espero que eles tenham gostado dessa live. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram e também lá no YouTube, então se vocês quiserem ver, e como eu falei, quiserem fazer perguntas para cá ou perguntas para mim, depois eu redirecionar ela e faço as perguntas para ela e a gente vai respondendo. O importante é a gente sair do lugar, tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas acontecerem. Quem me conhece sabe que eu falo que a gente precisa sair da bosta quentinha, né? Tá muito cômodo a gente sair da bosta quentinha. Porque é muito fácil a gente ficar parado no mesmo lugar,
Aham. dividido, né? E aí tá tudo muito cômodo, né? Então a gente tem que levantar a bunda e fazer acontecer, né? Então tá na hora da gente se movimentar, tá na hora de mostrar para todo mundo para que a gente veio e crescimento. Não é só crescimento profissional, mas é crescimento interior também. Sim, quero muito te agradecer. Fiquei muito Mas feliz com esse convite. Na verdade, quando você me convidou, eu falei, sério, gente, vou falar sobre finanças, né? Porque assim, meu Deus, né? Na área da saúde a gente não fala disso. Acho que é a primeira vez que eu tô falando disso numa live. Eu já falei sobre N coisas, mas não de finanças, você vê, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de aproximar isso da área da saúde. Eu tô muito feliz. Né, de poder aproximar isso e poder ajudar as pessoas, né, sua audiência aí, para que a gente consiga viver melhor e mais em paz com essa questão do dinheiro e do financeiro, né? Porque e ele tem você, cada como pior. professora, sabendo de tudo isso, eu acho que também pode fazer, levantar a mão aí e fazer essa movimentação do dinheiro também, né? Trazer, quem sabe, para os seus alunos, né? E para a área da saúde, essa questão que é tanto mito para vocês, né? Que é tão longe da realidade de vocês. E se precisar, pode contar comigo que eu tô aqui. Quero sim. A gente vai fazer mais parcerias aí. Muito Muito obrigada, então. obrigada, Carla. Uma boa noite para você. Muito obrigada por ter aceito essa live, esse desafio aí. Mas eu acredito que a gente precisa de pessoas assim como você, como eu e com todo mundo que esteve aqui participando e se movimentando, né? Então, dinheiro é movimento, dinheiro parado não é bom. Vamos movimentar isso aí. Vamos lá. Beijo, muito obrigada para quem está Beijo, aqui também, viu? Beijo. beijo, tchau, tchau. Tchau.